Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, esse que vos fala na tarde desse dia é o seu irmão em Cristo, irmão Aguinaldo Monteiro. É com muito prazer, com muita alegria que nós viemos aqui até vocês nessa tarde maravilhosa de sexta-feira. É hoje que é dia 28/3 de 2025. Estamos aí quase chegando ao finzinho do mês de março e eu venho agradecer a vocês aí que visualizam o canal, vocês aí que fazem parte do canal A Bíblia Falando aos Corações, e esse que vos fala com muito amor, com muito carinho, a gente se expressa, amados, aqui no YouTube, e graças a Deus, amados, com muita alegria, com muito prazer, que eu venho até vocês trazer mais uma porção da Santa Palavra de Deus. Já peço desde já que deixe aí o seu like, compartilhe o canal, inscreva-se no canal também. Nós estamos com poucos inscritos, mas eu tenho aqui me dedicado, tenho colocado aqui a minha face no YouTube, nesse canal maravilhoso de Deus, para trazer até vocês a genuína Palavra de Deus. Graças a Deus, vocês podem achar até aqui a minha fisionomia na tarde desse dia, na foto do vídeo que nós estamos gravando aqui na sala do meu recinto, do meu lar, e ainda são na partezinha da tarde, são 12h38, mas eu me sinto alegre, amados, por expor aqui a minha face a todos vocês que têm visualizado o canal. Já desde já eu agradeço a cada um de vocês que com amor e com carinho, com respeito, temor a esta palavra que nós apregoamos, que vocês assistem ao canal. Não conheço a todos que visualizam o canal, mas já desde já eu deixo aqui o meu muito obrigado. Que Deus continue abençoando a você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, nesses dias tão difíceis, a qual nós aguardamos a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E a minha vida, amados, ela é muito corrida, porque ainda há poucos momentos atrás eu coloquei o meu netinho ali no ponto para ir à escola. Então na parte da manhã, amados, é muito corrido a minha vida. Minha esposa também saiu para o seu trabalho e aí fui buscar também a minha netinha, que ali um vai e o outro chega. Mas graças a Deus, amado, eu agradeço a Deus porque Ele nos ter concedido essa oportunidade nessa tarde desse dia, da gente poder aqui expressar no canal. Cada vídeo é importante que a gente passa para todos vocês. Vocês que amam esta palavra, tão rara nos nossos dias de hoje, porque muitos pastores não estão pregando esta palavra como ela é. Hoje há muita maquiagem, há muito
muita confecção, amados, dentro da palavra, podemos dizer assim, porque muitos procuram não trazer o verdadeiro evangelho. E nós temos que pregar esta palavra como ela é. Não importando que muitos não gostem, porque a palavra é assim mesmo, amados. Porque ela pode ser até amarga, mas o seu sabor, mas ela produz vida em nós, porque é inspirada pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Aquele que inspira esta palavra, inspira os grandes homens de Deus para poder falar desta palavra como ela é. Mas, amados, então convido a vocês aqui para nós meditarmos em mais uma porção desta palavra gloriosa, que se encontra aqui em Gênesis, capítulo 12. Capítulo 12, amados. E também eu vou ler também no capítulo 13 também, tá, amados? No capítulo 12 aqui, no versículo: Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 20, no finalzinho do versículo 20 do capítulo 12, amados. E também depois eu estarei lendo aqui no capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 7, o título da mensagem é Abrão e Ló separam-se. Eu não vou ler ele todo não, mas até para não tomar muito tempo. Mas eu estarei só pegando por base esses dois personagens aqui, que é o patriarca Abrão e Ló também. E o título desse vídeo, amados, o tema da tarde desse dia é A Escolha, que eu e você, nós já fizemos um dia na vida, para todos os âmbitos, amados. Todos os âmbitos da vida, nós podemos colocar assim, tanto no âmbito material, como também no âmbito espiritual. Então vamos lá, amados, vamos ler a palavra de Deus e depois eu estarei então falando do texto sagrado, como essa escolha ela influenciou a vida desses dois personagens aqui. Um se deu bem na sua escolha, porque foi direcionado por Deus, mas o outro não, o outro já foi pela sua própria visão mesmo. Então é um perigo, amados, quando a gente olha assim para determinada coisa, não, é isso aí mesmo, eu vou para essa direção aqui, que eu acho melhor. Então vai pelo olhar, não vai pelos aqueles olhos da fé não, como foi Abraão. Então muitas das vezes acarreta muitas decepções na vida, ao longo da nossa trajetória espiritual, amados. E talvez até você também, que aí nos assiste do outro lado da linha, talvez você possa até também já ter passado por essas experiências amargas, por ter tomado determinada decisão, e essa decisão a qual tu tomou não era da vontade de Deus. Tem também isso, né? Então a gente tem que andar na direção do nosso Pai Celestial, do nosso Deus. Mas vamos lá então ao texto sagrado, irmãos, do capítulo 13, versículo 20, primeiro, e depois nós estaremos lendo o outro aqui no capítulo 13 e versículo 7 até
até o versículo 13 para a nossa meditação. Tá bom, amados? Então leiamos aqui a Santa Palavra de Deus. Diz assim: E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Agora, capítulo 13, amados, e versículo 7 até o 13. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Versículo 12 agora, amados, e versículo 13 a mais embaixo. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Os irmãos estão meditando bem aí, amados, nesse texto sagrado? Agora nós estaremos falando, amados, ao som desse belíssimo hino 187 da nossa harpa cristã, Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Bem, amados, sobre a influência do Espírito Santo de Deus, eu estarei falando aqui essa passagem bíblica que expressa aqui grandes verdades para o nosso coração na tarde desse dia. Bom, amados, pelo que nós vemos aqui, entendemos, Abrão, ele estava vindo do Egito, a qual ali ele passara por experiências amargosas com a sua esposa, Sara. Por que, amados, que ele passou por essas experiências dolorosas? Por quê? Porque ele, além dele mentir, falar ali com Sara, você fala ali para Faraó que você é minha irmã, porque aí eles matar-me-ão a mim e te deixarão com vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí eu digo para os irmãos, convém mentir, amados? Com certeza não, né? Porque nós sabemos que a mentira, amado, ela só produz desastre na vida dos mentirosos e, por fim, lançará a pessoa ali na perdição daquele grande dia. Lançará a pessoa ali no lago de fogo, que é a segunda morte. Por quê, amados? Porque a mentira provém do próprio abismo, provém de Satanás e das suas hostes infernais. Então não convém aquele que diz que é servo do Senhor ou serva do Senhor mentir. E a mentira produz ruínas muito grandes. Ela mancha também as nossas vestes espirituais, assim como o pecado. Aí se a gente for colocar, amado, em outras passagens bíblicas, vemos Ananias e Safira, qual o fim que eles tiveram, amados? Judas
e tantos outros que se vendem pelo vil metal nessa terra. Então, amado, nós sabemos que não convém mentir, mas se ele tivera, Abraão, falar da verdade, ele não sofreria aquela represália a qual ali o faraó falou para com ele. Ainda deu um puxãozinho de orelha nele. Ainda falou com ele, falou, por que tu mentiu para mim? Por que tu não disseste que ela é a tua mulher? Mas tu falaste que ela era a tua irmã? Por que isso? Podemos dizer assim. Aí Abraão falou ali que ele temeu, né? Porque eles matariam a ele e deixariam ela com vida, por amor a ele. Mas aí a gente vê as consequências, amados. Ainda bem que Faraó ali, depois que passou ali por aquelas pragas todas que lhe sobreveio, por causa de Sara. Então, amados, o melhor traduzindo, que ela antes chamava, louvado seja o nome do Senhor, é Sarai, né, amados? Sarai. Então, aí depois que ela passou a se chamar Sara, por ordem do Senhor. Mas antes era Sarai, tá? Só fazendo aqui uma correção. Mas vamos lá, amados. Então, ele teve aquela chamada atenção ali do monarca. Por quê? Porque ele mentiu. E não convém, amados, que se ele chegasse lá perante Faraó e falasse assim, ela é minha esposa, assim. Então, eu creio, amado, que Faraó não iria fazer nada com ele. Ao contrário. Porque Abraão, ele estava ali sobre a direção de Deus, porque a fome era extrema na terra. Por isso que ele teve que descer até o Egito, não só para peregrinar por aquelas terras dos egípcios, mas também em busca de alimento também, para a sua sobrevivência. Mas aqui agora, amado, aí nós vemos que o tiraram de lá, os próprios egípcios. Falaram, não, então você toma aqui a sua esposa e você vai embora da nossa terra, porque nós não queremos ser culpados que nada aconteça com a sua esposa aí, e que algum varão venha se deitar com ela, ou venha tomá-la para ser sua companheira. Não, nada disso. Então toma aí, vai-te embora e oreje por mim também. Vai embora e segue a sua vida, né? Melhor dizendo, né? Mas, graças a Deus, amados, então, aí nós vemos aqui outra trajetória aqui, ó, depois, ó. Aí diz assim, e subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Tá vendo, amado? Então, Abraão ali, então, ele saiu do Egito, aí levou também Ló, e ele foi, nos diz a palavra de Deus aqui, que ele foi para a banda do sul. Então, amados, ali já foi outra experiência que ele teve também. Aí já firmou a sua comunhão com seu Deus, mais ainda, invocou ali o nome do Senhor, o Deus de Abraão,
de Isaac e de Jacó, a qual o personagem aqui que nós estamos falando. E ali então ele firmou ali aquele concerto com o nosso Deus. Então, amados, aí depois aconteceu os problemas, porque não era para ele ter levado Ló com ele, era para ele só sair, mas só ele, a sua esposa Sarai e os seus criados de casa também, mas não levar a Ló. Quer dizer, então, aí muitas das vezes a pessoa não compreende o propósito de Deus, amados. E nos diz a santa palavra de Deus aqui que ele era muito rico em ouro, os seus rebanhos eram grandiosos, vacas, tendas. E nos diz assim, amados, versículo 6 aqui, ó, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Tá vendo? Então era grandioso a sua posse, podemos dizer assim. Mas aí depois sobrevieram os problemas, porque nem tudo é perfeito, amados. Então nós vemos aqui que Abrão, ele, mais embaixo nós vamos ver aqui, ó, que o título da mensagem, ó, Abrão e Ló separam-se, até um ponto de se separarem, porque estava havendo ali, ó, contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e ferezeus habitavam então na terra. Quer dizer, havia ali duas nações de povos inimigos de Israel, que mais para frente nós vamos ver que Israel também batalhou por esse povo aqui, que está falando aqui, esses dois povos também. Então, amados, eles já habitavam na terra. E depois, por fim, também era necessário Abrão entrar em guerra com esses inimigos aí ao redor para livrar a Ló, a qual também por escolha própria ele escolheu aquela situação, amados, de armar ali as suas tendas com seus pertences todos, com seus animais, com o seu povo, ali com toda a sua fazenda, armou suas tendas até Sodoma. E nos diz a santa palavra de Deus ali que ali havia grandes pecadores diante de Deus e não gostavam do povo ali de Deus, que era o povo de Abrão. Então eram grandes inimigos mesmo do Senhor, essas duas nações aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aí aqui no versículo 8, ele falou assim, Abrão, a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Versículo 9, tá, amados? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então foi uma opção lançada pelo patriarca. Se você escolher, ó Ló, aí a esquerda, eu vou para a direita. E se a direita você escolher, eu vou para a esquerda. E assim vice-versa, né, amados? Que a terra estava ali diante deles. Aí Ló, então, ele já falou, tudo bem, então. Porque nós não convém a gente brigar. Não seria nada agradável a gente ficar brigando por posse da terra. Realmente, as suas palavras têm razão. Podemos dizer assim, tá, amados? Aí ele então olhou assim para as campinas, como diz aqui no versículo
aí no versículo 10, 10 e 11. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como se diz, né, mas toda bem cuidada, aquele verde bonito, como todo campo tem. E ali estava bem regado, aquele verdinho original da natureza. E o que aconteceu, amado? Ele escolheu ali. Então, ele olhou assim com seus olhos, contemplou e disse que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. As Escrituras, amados, elas declaram que o Senhor não vê como vê o homem. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Foi Samuel, né, que falou ali para Jessé. Quando esteve na casa de Jessé ali, para escolher ali um sucessor no lugar ali do rei Saul de Israel, porque o Senhor já não era mais com ele mais, porque fez de tudo aquilo para contrariar ao Deus de Israel. Aí ele falou essas palavras aqui, ó. O Senhor não vê como vê o homem. É verdade, mano. Que o homem vê só essa parte de fora aqui. Mas o Senhor olha para o interior do coração. O homem só vê o exterior. Mas Deus não. Deus, ele vê tudo, amado. Ele contempla tudo, aleluia. Ele vê e ele nos conhece. Até muito antes da gente abrir a nossa boca para falar, ele já sabe o que nós vamos falar. Aleluia. Mas, então, amados, para os irmãos meditarem e confirmarem, tá? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a qual teve ali a escolha de Davi, quando Davi se chegou ali, que eles estavam à mesa ali, para aquela refeição. Aí o profeta Samuel ainda falou assim para Jessé: acabaram-se os seus filhos, Jessé, os seus mancebos? Ah, não acabou não, ainda tem mais um. E ele está no campo, apacentando as minhas ovelhas. Só que ele é tão diferente dos seus irmãos, tão rústico, quer dizer, e era diferente, amados, mas era aquele a qual era escolhido de Deus. Os irmãos verem. Então, era aquele, podemos dizer assim, mais simplesinho, que Davi, pelo que as Escrituras falam aqui, ele era rústico, era assim, podemos dizer assim, aquelas pessoas, aqueles mancebos assim, ruivo. Então, quer dizer, não deveria ter assim uma aparência assim de formosura. Então, louvado seja o nome do Senhor, amados. Então, mas o nosso Deus, ele é maravilhoso, amado. Então, ele fez ali, né? Aí, assim que Davi então chegou à sala, ali, aí ele foi ali anunciado ali a visita do profeta e o porquê que ele estava ali na sala e estava tão honrosamente fazendo aquela visita. Aí o Davi então falou, pai, que privilégio, que prazer nós temos de receber aqui o profeta do Senhor na nossa casa. Aí o rei Saul, ele estava sendo atormentado por um espírito mau, advindo da parte do Senhor. Por quê, amado? Porque o rei Saul de Israel, ele já não estava mais no patamar da vontade de Deus. Tinha transgredido a vontade de Deus, amado. Então, o que aconteceu? Aí ele pagou um preço, pagou um preço caro, porque Deus não se agrada do desobediente.
Louvado seja o nome do Senhor. E assim então aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos rapidamente, amados, que daqui a pouco a gente encerra esse vídeo. Mas vamos lá, amados. Então voltando aqui para Abrão. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, ali eles se separaram. Aí, mais para frente, amado, eu vou passar então a continuação dessa trajetória, dessa escolha, amados. Mas que Deus abençoe os amados queridos irmãos e vocês terem me presenciado a minha imagem até agora, nesse vídeo. E que o Espírito Santo de Deus, amados, ele venha falar nos corações de vocês, tá? Fiquem na paz do Senhor, estarei aqui encerrando, e que Deus continue falando nos seus corações, amados. Se inscreva-se aí no canal, comente, compartilhe, divulgue, e até uma próxima oportunidade, amados. Assim querendo Deus. E medite nessa passagem, e que Deus encaminhe vocês a sua presença na tarde desse dia, e que a escolha que você for fazer seja uma escolha bem-sucedida e na vontade dEle. É a que eu desejo de coração para todos os meus inscritos e aqueles que visualizam o canal, amados. Tá? Mas os que visualizam mesmo, porque nós estamos aqui por enquanto com poucos inscritos, mas que o Espírito Santo de Deus continue falando melhor nos seus corações. Esse que vos despede é o seu irmão em Cristo, irmão, todos na paz do Senhor, e até uma próxima oportunidade, assim que é.